Discursos precipitados e informações incongruentes têm sido disseminadas esses últimos dias por parte de líderes da igreja como de cristãos. Mas será que esse discurso ele bate com a historicidade bíblica e também com as pesquisas científicas que estão sendo realizadas? Hoje nós vamos partir da ideia bíblica para desmitificar esse pseudo discurso de fé. De acordo com Pádua Rodrigues, o livro de Levítico é o primeiro de saúde pública que se tem conhecimento. Esse livro serviu como constituição para Israel durante anos. Geralmente as doenças eram descritas de forma genérica, mas a lepra é descrita detalhadamente e para ela existem leis. E por que essa preocupação com a lepra? Porque essa doença não atinge somente o exterior. É possível o leproso viver socialmente sem ninguém perceber que ele está doente. Só no final da doença que o leproso tem os seus ossos degenerados. Antes do ano de 1973, quando se foi descoberto o motivo da doença, não havia como combater a hanseníase. É por esse motivo que o leproso era excluído socialmente. A lepra trazia consequências sociais. Quando alguém era diagnosticado com a lepra, ele automaticamente era excluído socialmente. Veja quais eram as ordens específicas para as pessoas que deveriam sair do arraial: rasgar as suas vestes, andar sem cobertura na cabeça, cobrir o lábio superior e clamar imundo sempre que alguém se avizinhasse. Apesar de ser cruel, a quarentena era a única medida preventiva, era a única solução na época. E nisso surgiu efeitos. Se Israel não tivesse aplicado essas medidas, Israel não teria sobrevivido como nação. Essa era a lei sanitária na época, porque não havia outra solução, não havia como remediar. É importante dizer o que é o coronavírus. Os especialistas têm dito que esse vírus tem uma taxa de alcance alto, mas uma taxa de mortalidade baixa. Então qual é a preocupação? São os vetores, os jovens e as crianças. Importante dizer aqui também que nós estamos tratando com algo inédito. O que nós entendemos ainda é que esse vírus precisa entrar em contato na célula para poder se reproduzir. E que esse vírus também pode ficar até 9 dias no ambiente. Tudo ainda é muito novo. Caso esse vírus se disseminar, a taxa de mortalidade vai alcançar níveis catastróficos. É por isso que o governo tomou algumas medidas, como fechar as fronteiras e adiantar a campanha de vacina. Nesse momento pode entrar uma questão muito grande: cura ou medicina? Na realidade, o cristão não deve se colocar em nenhum dos dois extremos. O cristão nunca deve se opor à medicina. Aliás, esses profissionais têm feito um grande trabalho para cuidar de questões voltadas ao corpo humano. Deus, após ter realizado a promessa para Israel, também deixou instruções e pessoas responsáveis por cuidar da saúde do Estado. O mundo precisa de pessoas, de profissionais competentes para cuidarem dessas questões. Cristo nunca se opôs à medicina. Aliás, ele deixou claro que os doentes eles precisam de médicos. Devemos entender que o cristão ele deve ser o diferencial do mundo. A igreja deve ser exemplo também nas questões sociais. Não é uma questão de falta de fé, é uma questão de prudência e de bom senso. Isso sim é bíblico, porque Provérbios 10 diz que nós precisamos ser simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes.